Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra de Deus, lá na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje nós encerraremos, com a graça de Deus, o capítulo de número 1. Portanto, nós leremos do verso 24 ao 29. Colossenses capítulo 1, do verso 24 ao 29. Amém? Farei a leitura, os irmãos acompanhem atentamente o que Deus nos diz em sua palavra, na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 24 ao 29, que diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém. Vamos orar. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito venha até nós, aclarando, ó Deus, a Tua lei, os Teus santos ensinos para nós. Ó Pai, nós desejamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, mas nós somos incapazes de fazer isso por conta própria. Sozinhos, ó Deus, nós não conseguimos entender a Tua vontade, não conseguimos discernir, ó Deus, a Tua palavra, a Tua voz. É por isso, ó Pai, que nós pedimos que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito abra os nossos corações, que apesar, ó Deus, das nossas imperfeições, que apesar da imperfeição de quem prega, apesar das nossas imperfeições, ó Deus, como ouvintes da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ajude, que poderosamente, ó Deus, fale aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vocês sabem o que é ministério? Essa palavra é bastante comum, que nós ouvimos muitas vezes dentro da igreja. Você entende o que significa a palavra ministério? Você tem algum ministério na igreja? Se tem, o que você entende por ministério? Pelo seu ministério. Se você não tem, você deseja ter algum ministério dentro da igreja? Você deseja atuar em alguma área na igreja de Cristo? Muitas vezes, irmãos, é lamentável saber que muitas pessoas não sabem o que é ministério, não têm a menor noção do que é ministério, porque quando nós observamos, irmãos, tristemente nós observamos que muitas pessoas dentro da igreja confundem o verdadeiro significado do ministério com honrarias, posições de destaques, homenagens e coisas desse tipo. Em vez, irmãos, de enxergar o ministério como um serviço de amor ao próximo, em vez de enxergar o ministério como um serviço de lavar os pés dos irmãos, muitas pessoas enxergam o ministério como um pedestal, como um pódio onde ele é colocado em cima para ser elogiado, ovacionado, honrado, homenageado, em vez de abraçar o exemplo de Jesus Cristo, que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Infelizmente, muitas pessoas, irmãos, buscam no ministério tão somente auto-reconhecimento, autopromoção. Essa perspectiva distorcida, irmãos, ela desvirtua o real sentido do ministério. Ela tira de foco o real significado do ministério cristão, que está fundamentado no amor, que está fundamentado na compaixão, que está fundamentado, irmãos, no serviço humilde para o bem de outro e não de si próprio.
é se colocar, irmãos, à disposição dos necessitados. Ter um ministério, irmãos, é contribuir para a edificação e o bem-estar da comunidade e não buscar a glória própria, a promoção pessoal. Isso sim, irmãos, é ministério. Infelizmente, irmãos, nós vivemos num tempo em que muitas pessoas não enxergam o ministério assim. E isso é um problema, irmãos, em várias igrejas, em várias denominações, em vários líderes, em vários crentes encarregados em suas funções na igreja. Muitas pessoas enxergam o ministério de uma forma totalmente outra disso que nós acabamos de observar. Este é um dos temas prediletos do apóstolo Paulo. Em várias epístolas, irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre ministério, especificamente sobre o seu. Ele sempre se referia a si mesmo como um homem chamado para o ministério, um homem que tinha uma vocação, um trabalho cristão, um trabalho a exercer para a glória de Deus. E sempre, irmãos, que Paulo sentia a necessidade de reafirmar ali a sua autoridade, ele fazia. Sempre que ele era questionado, duvidado, as pessoas questionavam a sua autoridade, ele estabelecia ela, mostrando que ele era um homem chamado por Deus, vocacionado pelo Senhor. E é isso que ele faz aqui. Se os irmãos lembrarem, Paulo faz isso no versículo 1. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo estabelece aqui, irmãos, a sua autoridade apostólica. Esse é o seu objetivo nessa passagem. E aqui, irmãos, nesse texto ele desenvolve isso um pouco mais. Como os irmãos sabem, Colossenses, em parte, foi escrita dentro de uma polêmica, dentro, irmãos, de uma discussão contra os falsos mestres. Por isso era necessário que Paulo mostrasse as suas credenciais, mostrasse que ele estava capacitado para tratar daquele problema que havia naquela cidade, naquela igreja. Ele era um homem escolhido por Deus para isso. Na semana passada, irmãos, nós vimos Paulo fazer uma referência ao seu ministério no versículo 23, quando ele disse aos Colossenses: vocês devem permanecer firmes no Evangelho, vocês devem permanecer alicerçados no mesmo Evangelho que vocês ouviram, e neste Evangelho eu sou ministro deste Evangelho. E aí ele começa a desenvolver o seu pensamento ainda mais nesses versículos que nós lemos, encerrando assim o capítulo de número 1. E à medida, irmãos, que Paulo fala do seu próprio ministério, à medida que Paulo fala da sua própria vocação, da sua missão, ele nos traz também, irmãos, uma definição bastante clara, bastante impactante do que significa ministério. Então, irmãos, quando nós olhamos para o exemplo do apóstolo Paulo, nós também podemos aprender a servir a Deus na igreja da forma correta, da forma que agrada a Deus, cada um em seu ministério. Que nós possamos, irmãos, com a ajuda de Deus, olhar para o exemplo do apóstolo Paulo e moldar o nosso próprio ministério. Seja você um líder, seja você alguém na direção de algum departamento da igreja, seja você um diácono, um presbítero, em qualquer área que você atue, você pode olhar para esse exemplo e moldar o seu ministério, a sua vocação, aquilo que a palavra de Deus nos ensina através do exemplo do apóstolo Paulo. E Paulo vai mostrar, irmãos, aos seus leitores que a sua missão como ministro do Evangelho, ela tinha dois aspectos, duas faces desse ministério. Primeiro, irmãos, o apóstolo Paulo mostra o propósito do seu ministério. E o propósito do ministério do apóstolo Paulo, meus irmãos, era sofrer alegremente pelo corpo de Cristo, que é a igreja, identificando-se assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai nos mostrar isso, irmãos, do verso 24 ao 27. E o segundo aspecto, irmãos, segunda característica do ministério do apóstolo Paulo é a responsabilidade que ele carregava. A responsabilidade de trabalhar incansavelmente no pastoreio da igreja, a fim de que todos os irmãos alcançassem a perfeição. E perfeição aqui, irmãos, não é uma santidade plena, não é uma vida sem pecados. Perfeição aqui é maturidade. Maturidade cristã. Paulo trabalhava incansavelmente, ele se afadigava a fim de que ele fosse um instrumento de Deus para que os irmãos crescessem na fé, desenvolvessem a sua salvação e se tornassem assim perfeitos, maduros, moldados ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. É sobre esse tema, irmãos, que eu quero meditar com vocês nessa manhã. A missão do apóstolo Paulo e o bem-estar da igreja. A missão, a vocação, o ministério do apóstolo Paulo. E como isso implicava não no seu bem próprio, não no seu benefício próprio, embora ele mesmo fosse abençoado em seu ministério, isso não era o alvo. O alvo era os outros. O alvo era a igreja de Cristo. Propósito.
o propósito do ministério do apóstolo Paulo? Sofrer e servir. Eu peço que os irmãos olhem para os versos 24 a 27 e percebam o propósito do ministério do apóstolo Paulo: sofrer e servir. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nessas passagens, irmãos, nesses versículos, o apóstolo Paulo vai nos mostrar de forma bastante clara que o seu trabalho consistia em sofrer, mas sofrer com alegria, e servir numa vocação, irmãos, privilegiada, mas ao mesmo tempo traria muitos sofrimentos, muitas agruras à vida do apóstolo Paulo. Nas passagens anteriores, irmãos, os textos que nós já meditamos até aqui, Paulo apresentou a obra de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é o rei do universo, que governa sobre todas as coisas, e ele tem um reino, e esse reino tem pessoas que ele trouxe do império das trevas para preencher o seu reino. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar qual é o seu papel neste reino. Veja, embora Jesus Cristo seja o rei, embora seja ele quem faça esse resgate de tirar do reino das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo escolheu homens que pudessem trabalhar nesse reino, e o apóstolo Paulo, em seu tempo, era um desses homens, e ele vai mostrar qual era o seu papel, o que é que ele tinha que fazer. E logo no início do versículo 24, o apóstolo Paulo apresenta o seu trabalho não como um cargo glorioso, não como um cargo, irmãos, cheio de honrarias, não era um cargo pomposo, almejado por muitas pessoas, porque o ministério do apóstolo Paulo era um ministério de alegre sofrimento e de aflições voluntárias. O apóstolo Paulo, irmãos, tinha um trabalho de sofrer pela igreja. É impossível, irmãos, nós não lermos isso aqui e não nos lembrarmos da história da conversão do apóstolo Paulo. Quando Deus derrubou ele, e ele estava ali naquela casa, e Deus escolheu Ananias e disse: vai até a rua direita, e lá você vai encontrar Saulo de Tarso, e eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Veja, irmãos, Deus escolheu o apóstolo Paulo para sofrer por causa do seu nome, para sofrer pela causa do Evangelho, para sofrer, irmãos, para que outros irmãos estivessem bem, estivessem melhor, para o crescimento e bem-estar da igreja. Paulo diz aí, irmãos, no versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo diz: eu estou alegre em sofrer na minha carne em favor de vocês, para que vocês estejam bem. Há umas 2 semanas, irmãos, eu vi um vídeo, um contato meu colocou no status, um vídeo em que havia 2 pessoas debatendo. Um parecia ser um desigrejado, que se diz cristão, mas não faz parte de uma igreja, e um outro defendendo a necessidade de fazer parte do corpo de Cristo, uma igreja visível. E aquele, irmãos, que parecia ser um desigrejado, ele dizia: o seu pastor dá a vida por você? Não dá, ele não tem coragem, somente Jesus dá a vida pelas suas ovelhas. É claro, irmãos, que ele estava se prendendo ao sentido literal da palavra, no sentido de morrer mesmo, literalmente, e é óbvio, os nossos pastores não fazem isso por nós, pelo menos não se isso não for uma necessidade muito extrema, né? Nós conhecemos histórias, inclusive a história da igreja presbiteriana aqui no nosso contexto, aqui na nossa cidade, é uma história que carrega um fato de um homem que morreu pela vida de outro irmão, mas isso não é algo que acontece todos os dias. Se nós formos pegar pelo lado literal, de fato, nenhum pastor faz isso. Mas, irmãos, o que aquele desigrejado não sabe é que os líderes, quando são fiéis ao seu ministério, quando são homens de Deus, sim, eles estão dispostos a desgastar a sua vida em favor das suas ovelhas. Eles estão dispostos em gastar o seu tempo, em abrir mão do seu conforto, em abrir mão das coisas boas que ele poderia ter para o bem da igreja, para o bem da congregação. Eu não estou generalizando, não estou dizendo que todos os pastores são assim, não estou dizendo que isso acontece com perfeição. Mas, irmãos, nós podemos sim crer que Deus levanta homens para o ministério, líderes que estão dispostos a sofrer para o bem da igreja. É verdade sim, que existem pastores folgados, líderes folgados, que não estão nem aí para o povo. Isso é verdade, irmãos, não estou negando essa realidade.
Mas nós podemos louvar ao Senhor, porque ainda existem homens, como o apóstolo Paulo, que se regozija em sofrer para o bem dos irmãos. Note você, irmãos, que Paulo, ele está dizendo que o sofrimento que ele passava era em favor da igreja. Ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, por vocês. É isso que o apóstolo Paulo diz. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um dos maiores líderes da igreja, todo mundo sabe disso. Irmãos, os perseguidores da igreja, os inimigos de Cristo que perseguiam a igreja, também perseguiam o apóstolo Paulo. Tanto é fato que ele estava preso quando escreveu essa carta, preso por pregar o evangelho. Talvez, irmãos, na mentalidade dos inimigos da igreja, eles estivessem pensando: nós temos aqui em prisão domiciliar o número 1 da lista de procurados dos cristãos. Nós temos aqui o maior líder preso. Agora a igreja não vai prosperar, agora a igreja não vai crescer, porque Paulo não pode mais evangelizar, ele não pode mais viajar de cidade em cidade, ele não pode mais fazer as suas viagens missionárias, ele não pode mais supervisionar as igrejas que ele plantou ou que foram plantadas sob a sua influência. Mas é aí que ele se enganava, irmãos, porque mesmo Paulo estando preso, mesmo aqueles inimigos causando muitos sofrimentos ao apóstolo Paulo, a igreja crescia, novos crentes surgiam, a igreja de Cristo crescia e produzia frutos. É o que diz o versículo 6, em todo o mundo. Olhe para o versículo 6, Paulo elogiando os colossenses, ele diz que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo está falando do evangelho que chegou em vários lugares do mundo daquela época, estava crescendo, estava gerando muitos frutos. Veja, irmãos, Paulo sofria. O foco dos inimigos da igreja estava em Paulo. Nós prendemos o maior líder, o maior plantador de igrejas. Mas enquanto eles focavam em Paulo, em causar sofrimentos a Paulo, a igreja estava crescendo. A situação de Paulo aqui, irmãos, é intrigante demais. Nós ficamos intrigados porque Paulo, ele livremente, voluntariamente, irmãos, ele se coloca à disposição para sofrer, para que a igreja cresça, para que a igreja prospere. Paulo estava livre, irmãos. Paulo estava solto, poderia pregar, viajar de cidade em cidade. E agora, irmãos, ele está num trabalho em que ele não pode se deslocar. Ele está agora, irmãos, contribuindo para o reino de Deus de uma forma que é aparentemente inativa. Veja, o apóstolo Paulo está servindo a Deus, está contribuindo para o reino de Deus, mas preso, parado, sem poder fazer grandes coisas, sem poder ser visto fazendo grandes coisas. Ele está lá, atrás da cortina. Ninguém está vendo o apóstolo Paulo, mas o seu trabalho, irmãos, beneficia de uma forma misteriosa e que nós não sabemos. Ela beneficia o povo de Deus, a igreja do Senhor. Paulo estava sofrendo no lugar dos colossenses. Paulo estava sofrendo para que os colossenses pudessem viver mais tranquilos, mais estáveis. Paulo sentia em sua carne a dor da perseguição, enquanto os colossenses poderiam se reunir livremente e adorar o Senhor. E aí, irmãos, no final do versículo 24, Paulo diz uma frase que nos deixa ainda mais intrigados. Paulo diz uma frase, irmãos, que de certa forma é até um tanto confusa, estranha de entender. Olha o que Paulo diz no final do versículo 24: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, irmãos, Paulo diz que sofre na carne dele as aflições que resta de Cristo. Veja, irmãos, é claro que Paulo não está falando da morte de Cristo para a salvação dos pecadores. Todos os sofrimentos que era necessário Cristo sofrer para salvar o povo de Deus foram sofridos nele, em Cristo. Não restava nada. Não é isso que Paulo está falando. O que Paulo está falando aqui, irmãos, se refere não à salvação do povo de Deus, mas ao testemunho cristão, à pregação do evangelho, o crescimento espiritual. Cristo morreu para que os colossenses fossem salvos. Paulo sofreu para que os colossenses desenvolvessem a sua salvação. Cristo morreu para que o pecado dos colossenses fosse perdoado. Paulo sofreu para que os colossenses pudessem pregar o evangelho com intrepidez, com ousadia. Cristo sofreu, irmãos, para livrar os colossenses do inferno. Paulo sofreu para que a igreja colossense crescesse, se desenvolvesse e proclamasse a glória de Deus em sua cidade. Veja, irmãos, o sofrimento de Paulo não era expiatório. O sofrimento de Paulo, irmãos, não era para que eles fossem salvos, porque eles já eram. Cristo sofreu para reconciliar o povo com Deus. Paulo sofreu para edificação, fortalecimento desses que já eram reconciliados. E na sequência Paulo vai dizer, irmãos,
Qual era a missão que Deus lhe deu? O que Paulo fazia de fato? Qual era o seu cargo no reino de Deus? Versículo 25 a 27, Paulo vai mostrar que Deus chamou ele para revelar um mistério. Um mistério que estava escondido há muitos séculos, há muitas gerações. E que mistério é esse, irmãos? O mistério é aquilo que nós já falamos na passagem anterior, dos versículos 21 a 23. O povo de Deus era Israel. As promessas de Deus eram para o povo de Israel. Mas Deus revelou agora a sua vontade. Deus revelou agora, expandiu as suas promessas aos povos de outras nações. Deus iria agora inserir outros povos. E o apóstolo Paulo foi chamado para exercer essa função. Tanto que os teólogos chamam o apóstolo Paulo de o apóstolo aos gentios, porque Deus chamou ele para pregar aos povos que não eram judeus. E ele, irmãos, ao pregar a esses povos, ele deveria dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele deveria revelar toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus àquele povo. A natureza, irmãos, desse chamado, Paulo vai dizer aí a palavra dispensação. E dispensação, irmãos, tem a ver com o trabalho de um mordomo, de alguém que cuida de um bem que não é seu, de alguém que cuida de um bem, de um valor, de uma posse, de um outro dono, e que um dia ele vai prestar contas deste trabalho. Paulo é esse mordomo. Paulo é esse administrador de um bem que não é seu. E essa é uma visão, irmãos, que deve estar impressa na mente de todos aqueles que têm um ministério. Seja você um líder, seja você responsável por algum trabalho na igreja, você está cuidando de algo que não é seu. Você está cuidando de algo que tem outro dono. Veja, irmãos, tamanha a responsabilidade dos líderes cristãos, tamanha a responsabilidade dos pastores, dos presbíteros, dos conselhos das igrejas, dos líderes de departamento. Veja, irmãos, nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Nós estamos servindo, administrando algo que não nos pertence. Não fomos nós que criamos, não fomos nós que trouxemos à existência. Veja, irmãos, a Bíblia vai dizer, irmãos, que há um castigo muito mais severo, é muito mais odioso aos olhos de Deus, aqueles que cuidam das coisas do Senhor de forma impura. Irmãos, Deus ama a sua igreja. Deus ama cada um de vocês que creram na sua obra, que professaram a sua fé e que foram batizados. E um dia, irmãos, todos os nossos líderes hão de prestar contas a Deus pela forma como eles cuidaram de nós. O apóstolo Paulo mostra que a sua dispensação é essa: é cuidar do povo de Deus a ponto de sofrer por ela, a ponto de padecer por ela. Essa é a natureza do ministério do apóstolo Paulo. Que Jesus Cristo agora, o Jesus Cristo judeu, agora também é o Deus dos gentios. Paulo vai mostrar isso. Ele diz no versículo 27 no final: isto é, Cristo em vós. Paulo está falando que Cristo também agora é na vida dos colossenses. E aí, irmãos, eu quero direcionar algumas perguntas para vocês a fim de aplicar tudo isso que nós acabamos de ver. Quando nós observamos para esse texto, quando nós observamos o exemplo do apóstolo Paulo, o que você pode dizer sobre os seus líderes? Sim, irmãos, sobre os presbíteros da nossa igreja, sobre os líderes departamentais da nossa igreja. O que você pode dizer sobre eles? Pense, os seus líderes, não pense em outros, pense nos seus. O que você pode dizer sobre eles? Eles servem em prol da glória de Deus e o bem-estar da igreja? Você está cercado de ministros fiéis em seus papéis de servir? Ou eles só querem os seus elogios? Ou os seus líderes, eles só querem os seus aplausos, as suas homenagens, as suas honrarias? O que eles esperam de vocês? Ele para de falar com você quando você não o elogia? Ele vira a cara para você quando você não aplaude o seu sermão? Os líderes que nós temos, irmãos, eles só estão preocupados com o que nós podemos dar a Ele, ou eles estão dispostos a nos servir e mesmo sofrer por isso? Nós podemos dizer isso dos nossos líderes? Se sim, irmãos, toda honra e toda glória deve ser dada ao nosso Deus. Se não, então nós estamos com um problema muito sério, um problema que não pode ser ignorado. Mas essa pergunta, irmãos, esse texto não é um texto que é lido somente para quem é líder e para quem tem um ministério específico dentro da igreja. Porque na verdade, todo membro tem uma função no corpo de Cristo. Existe, irmãos, o que a teologia vai chamar de o sacerdócio universal dos crentes. Todo crente tem uma vocação na igreja. Então essa pergunta também é para você: quais são as nossas ambições? Nós valorizamos a glória de Deus nos nossos ministérios, nos nossos serviços, aquilo que nós fazemos para a igreja, ou a nossa própria glória? Nós desejamos, irmãos, ver os nossos irmãos crescendo, desenvolvendo, ou eles sempre têm que estar abaixo de nós? Saber menos que nós, fazer menos que nós.
Nós queremos ver os nossos irmãos crescer a ponto de aprender mais, desenvolver mais e ser até mais inteligente do que nós, ou nós queremos sempre estar por cima? Nós estamos dispostos, irmãos, como o apóstolo Paulo, a sofrer em benefício de outra pessoa? Nós estamos dispostos, irmãos, a imitar a Cristo, a carregar o fardo de outra pessoa? Nós estamos dispostos a fazer isso, irmãos? Que o exemplo do apóstolo Paulo, irmãos, possa ser, apesar de confrontador, apesar, irmãos, de nos ferir, que ele possa, irmãos, trazer um entendimento do que realmente significa ter um ministério cristão. Paulo mostra o propósito: servir e sofrer, trabalhar a ponto de se desgastar para o bem da igreja. E depois ele vai mostrar, irmãos, as responsabilidades que implicam em seu ministério, que é pastorear e trabalhar incansavelmente. Olhe você para o que diz os versículos 28 e 29. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Agora Paulo vai mostrar, irmãos, o seu ministério em termos práticos. Quais eram os métodos que Paulo usava? Como ele trabalhava na prática para o bem da igreja? E perceba, irmãos, que no versículo 28, Paulo vai usar três verbos que mostram a sua ação, o seu trabalho na igreja. Ele vai usar o verbo anunciar, advertir e ensinar. Ele diz: o qual nós anunciamos, advertindo, e mais para frente ele fala ensinando. Anunciar, irmãos, significa que Paulo está falando da presença de Cristo na vida dos colossenses. Paulo é aquele que proclama o reino de Deus, é aquele que proclama essa mensagem gloriosa. Paulo é aquele que traz a boa nova, ele foi encarregado para isso. Nós vemos isso em Efésios 3, versículos 1 a 3, versículo 6 também fala que Deus chamou o apóstolo Paulo para proclamar que essa inimizade foi quebrada e que os gentios agora foram trazidos para o reino de Deus. Paulo está mostrando, irmãos, o papel importante dos não-judeus no reino de Deus. Paulo é aquele que anuncia essa boa nova. O líder cristão, irmãos, o pastor que segue os padrões da Bíblia, ele é nada mais, nada menos que alguém que anuncia o reino de Deus. Por isso, irmãos, que nós na nossa igreja sempre priorizamos a pregação expositiva, a pregação que prioriza somente aquilo que a palavra de Deus diz e somente aquilo que ela autoriza. Nós não pregamos coisas da nossa cabeça, coisas que nós inventamos ou coisas que nós gostamos. Nós devemos anunciar somente o Evangelho de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz ser. Ele diz ser aquele que anuncia, que proclama o Evangelho de Deus. Paulo diz também, irmãos, que o seu ministério consiste em advertir. E advertir, irmão, é uma palavra que é usada muitas vezes no sentido de instruir as pessoas. No Novo Testamento ela aparece várias vezes com esse sentido. Por exemplo, no sentido de instruir os novos cristãos, instruir as crianças das famílias cristãs. Tem um sentido de catequizar, de discipular alguém. Paulo disse que ele era alguém que também discipulava, que catequizava os novos cristãos. Mas também, irmãos, aqui tem um sentido de corrigir, criticar, disciplinar. E talvez esse seja a melhor definição para esse contexto. Principalmente disciplinar aqueles que estavam com falsas crenças, acreditando em heresias. Obviamente, pelo fato de os colossenses estarem, alguns deles, acreditando em falsos ensinamentos, parece que essa é a melhor interpretação para esse contexto aqui. E Paulo vai falar também, irmãos, que ele ensinava o povo de Deus. E ensinar aqui complementa a palavra advertir. Ensinar, irmãos, é apresentar de forma lógica, apresentar de forma ordenada, apresentar de forma inteligente a palavra de Deus aos novos convertidos, para que eles saibam como crescer e se tornem cristãos maduros, para que eles imitem o apóstolo Paulo à medida em que eles também servem outros irmãos. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz no final do versículo 28: ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo almejava que os cristãos alcançassem a perfeição, a maturidade, o caráter cada vez mais moldado ao de Cristo. O que chama a atenção, irmãos, neste ponto, é que Paulo ele não restringia o seu ensinamento a apenas algumas pessoas. Perceba que Paulo diz 3 vezes: a todo homem, a fim de que todo homem, para que todo homem. Paulo diz isso 3 vezes, porque essa era uma das heresias que havia entre os colossenses. Eles ensinavam apenas a um grupo seleto da igreja e diziam: olha, vocês vão receber um conhecimento secreto e vão ser diferenciados dos demais.
Paulo diz não. Paulo diz que o conhecimento, a perfeição, a maturidade é para todo crente, todo cristão. Veja, irmãos, não existe no povo de Deus, cristãos, a mensagem que é pregada, o evangelho que é proclamado, não é apenas para que alguns irmãos cresçam e se desenvolvam, é para que toda a comunidade cresça, é para que toda a comunidade, irmãos, alcance a maturidade. No versículo 29, Paulo vai mostrar o quanto isso lhe custava. Paulo, ele proclamava, ele advertia, ele ensinava, mas isso não era uma tarefa fácil. Veja, irmãos, quando nós olhamos para aqueles que proclamam o evangelho, às vezes nós temos a sensação de que é uma tarefa fácil. Às vezes nós pensamos assim, é fácil. É só abrir a boca e falar o que está no texto. Nós olhamos para aquilo e parece ser uma tarefa muito fácil. Não é à toa, irmãos, que em nossa cultura, muitos olham para os pastores, isso dentro e fora da igreja, como pessoas preguiçosas. Olham para os pastores e pensam que são pessoas descompromissadas, que não fazem nada. É uma tarefa que parece ser uma tarefa ociosa, que não requer nenhum esforço. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que proclamar o evangelho, advertir os crentes e ensiná-los era algo que custava muito para ele. Olha o que ele diz no versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia ou a energia que opera eficientemente em mim. Veja, irmãos, Paulo mostra isso aqui com bastante destaque, com bastante ênfase. E essas palavras, irmãos, elas têm um significado bastante específico. Quando Paulo diz que ele se afadiga em proclamar o evangelho, irmãos, essa palavra, ela é a mesma palavra que Paulo usa quando ele vai se referir ao trabalho manual. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar do trabalho manual de Paulo como um artesão, como alguém que confeccionava tendas, é a mesma palavra no grego para me afadigo aqui, se referindo à pregação do evangelho. O que Paulo está dizendo, irmãos, em outras palavras, eu me canso tanto quanto pregando o evangelho, tanto quanto quando eu estou fazendo tendas, quando eu estou em trabalho manual. É claro, irmãos, que Paulo está usando aqui de uma forma figurada, mostrando de maneira forte, de maneira impactante a preocupação que ele tinha no seu trabalho pastoral. Mesmo preso, mesmo num trabalho em que ele não viajava para lá e para cá, como de costume, estava ali detido, mesmo assim, ele se afadigava, ele se cansava. E ele diz, irmãos, que ele se esforçava o mais possível. E essa expressão, irmãos, esforçando-me, tem a ver, irmãos, é uma palavra que é usada no contexto de luta. No contexto, irmãos, de uma batalha, onde uma pessoa está lutando com outra, correndo o risco de morrer. O apóstolo Paulo tinha em mente que ele poderia a qualquer momento se tornar um mártir, morrer por causa do evangelho, que de fato aconteceu. É a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, e a mesma palavra que ele vai usar no versículo 1 do capítulo 2, onde ele diz: gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós. Veja, irmãos, Paulo se cansava como alguém que está lutando com outra pessoa. Paulo se afadigava, irmãos, como alguém que trabalhava num serviço braçal. Esse era o custo do trabalho do apóstolo Paulo, irmãos. Veja, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não era um ativista. Ele não estava cansado por fazer muitas tarefas que aos olhos humanos pareciam ser cansativas. Muitos poderiam olhar para o apóstolo Paulo e dizer: ele está preso, ele está cansado de quê? Mas veja, irmãos, Paulo se afadigava. E talvez isso aqui seja uma referência, irmãos, às orações do apóstolo Paulo. Esse era um dos trabalhos que ele mais poderia fazer uma vez que ele estava preso. O trabalho mais significativo que ele poderia fazer era escrever essa carta e orar pelos irmãos. Tanto é, irmãos, que nós já vimos que até aqui a maioria dos textos que nós lemos são sobre orações, sobre intercessões, onde o apóstolo diz que não cessava de orar pelos colossenses. Essa é outra marca de um líder cristão. Essa é outra marca, irmãos, de alguém que serve o corpo de Cristo. Orar pelo povo de Deus. Orar pela igreja do Senhor. Paulo, irmãos, ao se dedicar fervorosamente ao trabalho do Senhor, ao seu ministério, ele está imitando ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Ele sofre para que outro tenha paz. Ele cansa para que outro viva bem. Ele trabalha incansavelmente, mas com uma força que opera através dele, que vem do Espírito Santo. É isso que ele diz aí no versículo 29. Uma força que opera dentro dele, que vem do Senhor. Ele cansa para que os irmãos cresçam e se desenvolvam. De igual modo, irmãos, nós também somos chamados a imitar a Cristo, a imitar o apóstolo Paulo à medida em que ele imita Cristo também. Não caia na besteira de pensar: eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não canto na igreja, eu não ensino na escola bíblica, então esse texto não é para mim. Não, irmãos, não. Esse texto é para todo crente. Todo crente tem algo a fazer pelo bem da igreja. Basta você orar e pedir a Deus que lhe mostre qual é a sua vocação, qual é o seu papel como membro do corpo de Cristo.
E então, irmãos, com a força que opera eficientemente em cada um de nós, trabalhemos incansavelmente, lutemos para o bem do povo de Deus e para a glória do nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude nessa tarefa. Que Deus nos ajude nesse trabalho difícil, porque nós não precisamos de estímulo para buscar a nossa própria glória. Nós fazemos isso com muita facilidade, mas nós precisamos, irmãos, através da palavra de Deus, sermos lembrados que não é nada sobre nós, mas é sobre a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos e aplique essa palavra em seus corações.